Não, senhora, ele interrompeu as pessoas. E eu também sou contra Belo Monte, é contra o desmatamento. We are against this way of development because our government does not respect our people. They do not respect the Amazon rainforest. Right now, indigenous people just invade the work camps from the Belo Monte Dam, and we are here to state that we are against this policy. Rio Plus 20, this room, it's all a lie. It's bullshit for gringos to see. In Brazil, they do not listen to us. They do not listen to us. A senhora se importa que eu posso falar? A senhora se importa? Eu já ouvi. A senhora quer me ouvir? Nós estamos tentando ter um diálogo com o governo. Um minutinho. Há muito tempo. A senhora, só um minuto. Eu nunca... Eu posso falar? Se a senhora me permitir falar, eu teria um bom prazer de falar. Ok? Vamos lá. E primeiro, isso aqui é um espaço democrático. E por isso vocês interromperam a reunião e se pronunciaram. Então eu tenho o direito de falar. Ok? Primeira questão é certamente convidado, não há nenhuma restrição. Agora, aceito mais que uma posição a ser dita. E eu gostaria que vocês nos respeitassem e pudessem ouvir. Um minutinho, a senhora pode me ouvir? I'm sorry, Brazil is not a democratic country. It's not. Meu querido, eu posso falar? Posso falar? Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que as pessoas manifestaram as suas opiniões aqui legitimamente. Se o país é mentiroso, ele talvez não tivesse a menor taxa de desmatamento de toda a história. E esse esforço também é meu trabalho, não só a sua comunicação, mas é o nosso trabalho de todos que estão nessa sala. Tem gente que está aqui antes de você ter nascido e lutando pela conservação das mulheres sobre ficar nesse país. É a primeira que estão aqui. Eu vou falar, a sua verdade não é única, não. Isso aqui é um espaço democrático. Espaço democrático, nós temos que saber ouvir as pessoas e entender a opinião de todos. E a senhora vai me desculpar, mas eu vou falar. E eu estou ouvindo os seus protestos. Eu estou ouvindo os seus protestos. Posso falar? Pode falar. Então, muito bem. Primeira coisa, Código Florestal. Realmente a luta não acabou. Realmente não acabou. Agora, vamos ter que ir para o Congresso Nacional, no espaço democrático da sociedade brasileira, defender os nossos interesses. Sabe por quê? Isso aqui é uma democracia. E eu lutei por essa democracia. Eu, Isabela, lutei por essa democracia. E gostaria que os ambientalistas elegessem mais deputados e senadores ambientalistas para que eles pudessem fazer toda essa coisa, para que a gente possa progresso. Aprenda isso. Isso é democracia. Não é no título, é uma democracia. Segundo aspecto, Código Florestal brasileiro. Nós temos 90% de agricultores familiares ilegais pelo atual Código brasileiro. Porque ele mudou sem ter, ao longo do tempo, sem aderência à realidade social desse país. Eu não estou falando dos grandes matadores, não. Eu estou falando de gente que planta nesse país desde o início do século passado e que estão ilegais perante a lei. 90% das propriedades rurais desse país são de pequenos agricultores e representam 24% do território agrícola desse país. 10% representam 76% do território agrícola desse país. E nós mandamos que os 10% recuperem tudo e olhamos o critério social para não tirar o povo do campo, que produz alimentos para nós governo. Isso é socioambiental. Enxergar as dimensões desse país em toda a sua pluralidade. E não só no ambientalista. Isso é democracia. Isso é desenvolvimento sustentável. Terceira coisa, é importante que seja dito aqui. Eu vou ler o que a imprensa está escrevendo. A conferência termina e deixa promessas. Então vou ler assim, tem decepção, tom de decepção marca discurso de encerramento da conferência. A conferência é um fracasso. Sabe que manchetes são essas? 1992, os jornais de 1992. Está aqui a verdade. Aqui a verdade disso. Quem luta pela questão de sustentabilidade enfrenta essas barreiras antes de 92. Eu tenho orgulho de ser funcionária pública do governo federal desde o país e desde 84. Eu estava, junto com o Dr. Paulo Nogueira Neto, ajudando a criar áreas protegidas desse país. 84. Eu tinha 24 anos de idade. Eu não aceito que seja dito que não tem espaço democrático nesse país. Todas as críticas, positivas e negativas, são bem-vindas. Todas, sem exceção. Agora, a democracia é para todos, não é para poucos. Eu tenho a firme convicção que o que nós estamos fazendo de política florestal no Brasil vai avançar. Porque nós vamos buscar cadastramento ambiental rural. Se nós estamos falando aqui de um estado do Pará que pode assumir o desmatamento zero, é porque nós fizemos o cadastramento ambiental rural. E está lá provado que é possível avançar e tirar os municípios da lista de desmatamento. Eu não quero mais lista de município que desmata. Eu quero lista de município que planta floresta. Exatamente o oposto. E para isso nós temos que fazer leis que as pessoas possam obedecer. Leis que têm
mandou desmatar, este agricultor é igual. Ele cumpriu a lei. Aquele que chega agora e desmata legalmente, a senhora acha isso? Eu não acho. Isso chama direito intertemporal. E nós temos que buscar a inclusão de todos e não a exclusão dos outros. É uma política de inclusão, é uma política de construção de soluções. Eu não quero uma política ambiental de problemas, eu quero uma política de resultados. E é isso que a sociedade está buscando. Se nós temos, só um minutinho, se nós temos problemas, nós vamos corrigir os problemas. Agora, o que é absolutamente importante, que todo mundo saiba, Belo Monte não foi licenciado por mim. Belo Monte foi licenciado pelo ministro Carlos Bic. Belo Monte foi uma decisão de licenciamento tomada pelo licenciamento do IBAMA. E eu estou fazendo todos os esforços. Acabei de fazer uma reunião com 30 lideranças indígenas, exatamente para corrigir se tiver mal feito. E isso é o que eu posso fazer no âmbito do licenciamento ambiental, a minha competência de cuidar. Eu não posso resolver todos os problemas. Belo Monte tem um plano de desenvolvimento regional de Xingu de 4 bilhões de reais. Que não E está sendo cumprido. se não está sendo feito, nós vamos fazer cumprir. E vocês ajudem a nos construir a solução. Não adianta ficar na posição passiva, é a posição ativa, de agir, de resultado. Não é assim. Venha conversar comigo. Eu acho que o Ministério do Meio está aberto para o diálogo. Agora eu quero que você, um minuto, eu quero que você, não comigo, e vamos facilitar a conservação da massa. Um minutinho. O brasileiro se recusou aí na comissão interamericana. Eu não me recusei. Eu não me corrigei. Eu não me recusei. Agora é o seguinte, você tem que entender o seguinte, está na hora de construir políticas permanentes nesse governo, nesse país. Políticas permanentes. E é isso que nós estamos. E eu tenho o meu orgulho de como funcionária por desde 84, minha gente. Eu não estou trabalhando, como foi o primeiro programa internacional de proteção da Mata Atlântica, eu consegui, eu coordenei. Você nem era nascido. Então, o monitoramento do Cerrado agora, o desafio do Cerrado, mesmo com os países em crise, nós mantivemos todos os contratos vivos para proteger o Cerrado. Todos, negociação 1 a 1. Então, eu acho que nós temos um desafio de irmos juntos. E não, nós somos muito poucos perante os interesses contrários em relação ao meio ambiente. E não precisamos nos dividir, nós precisamos trabalhar juntos. A senhora falou bastante, escuta só um pouquinho, só vou falar uma coisa. A gente aqui estava falando da opinião da sociedade civil. A Marcha foi organizada com processos ambientais, são vários projetos. Agora eu vou falar dos servidores do IBAMA, do Ministério do Ambiente. Meu querido, Os servidores vieram organizar. meu querido, deixa ele dizer uma coisa. Meu querido, isso aqui não é plataforma, senhor. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu sou servidora do IBAMA de carreira. E antes do senhor gritar pelo IBAMA, grito eu. Grito eu. E eu estou lutando pela carreira. Hoje você está aqui, grito eu. Ok? Então eu quero dizer o seguinte. Venham juntos com o Ministério do Meio Ambiente. Não fiquem contra o Ministério do Meio Ambiente, não. Porque nós já somos muito poucos.